Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Sou Claudiomar Fernandes. Vamos falar sobre o capítulo 30, Amor e Saúde, do livro Lições para a Felicidade, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Nesse capítulo, como o próprio título já deixa claro, vai falar de amor e de saúde. E que a saúde do nosso corpo físico, que a saúde da nossa psique, do nosso psiquismo, está atrelado à prática do amor. E a prática do amor, consequentemente, vai nos trazer um estado melhor de felicidade. Agora, vamos na fonte da questão que Kardec traz na 920. O homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? A espiritualidade responde: não. É bem enfática, né? Uma vez que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode na Terra. Então veja bem, não é possível ainda alcançarmos essa felicidade segundo a espiritualidade benfeitora, dada a condição moral do planeta Terra, de provas e expiações. E quais são as características de um mundo de provas e expiações? É dada essa característica pelos espíritos que a habitam. E nós ainda somos espíritos imperfeitos. Basta olhar pela janela da nossa casa, nesse momento de isolamento social que vivemos, por conta da pandemia causada por esse novo vírus, como em outros momentos da história da humanidade também, vivemos situações assim. Mas basta olhar pela janela. Vamos perceber o quanto ainda precisamos melhorar. Recentemente, diante dessas circunstâncias, um amigo me fez uma observação que me deixou um pouco surpreso, eu confesso. Quando ele diz que tem andado chocado com o que ele tem visto nos noticiários e pelo que ele vem observando, o quanto carentes somos quanto sociedade humana. E não é uma pessoa jovem, e eu fiquei me perguntando, mas será que ele não prestou atenção nisso antes? Assim como ele, muitos não vinham prestando atenção nisso. Ou da necessidade de melhorarmos as nossas relações sociais e humanas, um para com os outros. E mais do que isso, fazermos pelo outro aquilo que desejamos que os outros façam para nós, como Jesus nos ensinou. E aí a gente observa uma série de carência social, falta de saneamento básico, falta uma pobreza muito grande quanto à humanidade, como nós vemos, estamos sofrendo com isso. E podemos melhorar consideravelmente. E olha o que a espiritualidade continua. Mas depende dele, do homem, amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então é possível sermos felizes na Terra? Relativamente, é possível. E aí, a gente tem que recorrer a Jesus, maior símbolo de amor que já teve na face da Terra. Esta é uma passagem no finalzinho já do ministério de Jesus, quando ele é levado a Pilatos para julgamento. Porque o povo naquela época dizia que Jesus era rei. E isso poderia colocar em xeque o governo de Pilatos, esse reinado dele temporário, como aprendemos. E olha só o que
Pilatos pergunta a Jesus: És o rei? És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Veja bem, o meu reino ainda não é daqui. Quando Jesus faz a referência que o reino dele não é deste mundo, Jesus está fazendo uma referência à vida futura. Sem sombra de dúvida, a vida principal, a vida da nossa pátria-mãe, que é o plano espiritual. É o plano maior. Essa vida futura, da imortalidade do espírito, é muito mais amplo o conceito. Mas veja, ele ainda faz a referência que o reino dele não é deste mundo, ainda. Isso significa que será possível que seja. E depende de quem, meus irmãos? Senão de nós. E olha, continua. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vamos dar continuidade. E aí, meus amigos, o eixo central dos ensinos do Cristo é a vida futura. Mas não só a vida futura quanto espírito, mas também a vida futura material. O que estamos fazendo dos seus ensinamentos? E a vida futura, deve ser o alvo de todos os homens. Não é que nós tenhamos que abandonar a vida presente, a vida material. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas que tenhamos a consciência, quanto espíritos imortais, que estão sujeitos a leis de Deus, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, e que os nossos atos de hoje terão efeitos amanhã, seja nessa vida terrena, seja na próxima vida que teremos através da reencarnação, seja a própria vida que vamos querer encontrar no plano espiritual, nesse reino verdadeiro de Jesus, para onde caminha a humanidade. Todas as máximas do Cristo se reportam a este princípio da vida futura. Todas eles. Todos os ensinamentos dele estão calçados na vida futura. Dentro da lei de causa e efeito, por exemplo, quando Pedro tira a espada, o que Jesus diz a ele? Pedro, embainhe sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Fazendo uma exortação à lei de causa e efeito, não só nesta vida, mas nesta vida futura, meus amigos. Seja no plano espiritual, seja no plano terreno, volto a dizer. Justifica as anomalias terrenas com a justiça de Deus. Por que justifica? Não é possível e não seria justo da parte de Deus privilegiar um filho em desprestígio do outro. Essas anomalias que muitas vezes percebemos no campo do corpo físico, no campo psíquico, no campo material, econômico, financeiro, que seja, tem uma justificativa. E não haveria entendimento melhor se os ensinos de Jesus não se baseassem na vida futura, nas vidas sucessivas que temos que vivenciar. Não é possível, numa única encarnação, resolvermos todas as questões.
objeto das maiores preocupações do homem na Terra deveria ser a vida futura. Nós vamos encontrar todos esses ensinamentos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Pois bem, meus irmãos, agora vem a seguinte pergunta: como amenizar esses males? É possível amenizarmos os males que afligem? Como amenizar esses males, meus amigos? Esses males que afligem o planeta Terra no plano de provas e expiações. Será que nós conseguimos? De que forma podemos fazer isso? E aí eu gosto muito de uma analogia que o Augusto Cury traz em um dos seus livros, e ele faz um exercício, nos convida para um exercício, tentarmos imaginar o planeta Terra sem a presença de Jesus Cristo. E aí, num cenário desse, que é difícil, não é fácil, né? Nós estamos impregnados durante muitos anos com seus ensinamentos. Impregnados, mas infelizmente ainda não colocando em prática. E aí traz o seguinte, nos faz imaginar o seguinte: diante de uma conferência mundial sobre psiquiatria e psicologia, e lá estão reunidos os grandes nomes da psicologia, da psiquiatria no mundo, a discutir a melhor forma de alcançar a cura. Alguns anos atrás, Divaldo, através das mensagens de Joana, dizia que chegaria um momento que a depressão seria a maior causa de mortes no mundo. A Organização Mundial de Saúde também veio trazer essa triste possibilidade. E já estamos vivendo momentos delicados em relação a essa temática, as doenças psíquicas. Será que a pandemia nos vai fazer refletir um pouco mais e nos modificar em relação a isso? São questionamentos. Como ficará o mundo após a pandemia do coronavírus? Esperamos nós que nós nos modifiquemos em relação a isso, a tudo que estávamos praticando. Então, essa grande conferência, uma grande festa, grandes discussões, artigos científicos, infelizmente, lá estavam presentes as grandes empresas farmacêuticas, dos produtos, dos psicotrópicos, de combate à depressão, às doenças, né, psicológicas, enfim. E no último dia da grande conferência, levanta um homem simples. Não estava nem vestido lá de paletó e gravata. Era a palestra de um grande conhecedor da psicologia, e ele pede a palavra. Mas antes de concluirmos essa história, eu quero voltar a uma história que ocorre em Jerusalém na época de Jesus. Existe uma festa tradicional no judaísmo, que é a festa do tabernáculo. Uma grande festa que existe até hoje, desde a época de Moisés. E onde os judeus se reúnem para comemorar, se reúnem no templo. Nesse momento, Jesus já estava sendo perseguido. Queriam prendê-lo pelos ensinamentos, pelas coisas que ele pregava, pelas curas que realizava. E isso estava incomodando o Sinédrio. Jesus, no último dia da festa do tabernáculo, vai ao templo, ainda que corresse o risco de ser preso.
Se fosse outro, meus irmãos, não iria. Um de nós, sem sombra de dúvida, não iríamos arriscar a nossa pele. Mas Jesus vai. E mais ainda corajoso foi da parte dele, e ele, obviamente, como espírito puro, o Cristo, não tinha medo. Ele levanta no templo e diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Todos, naquele momento, ficaram atônitos. Como aquele homem tinha coragem de dizer tudo aquilo? O que Jesus queria dizer, meus irmãos, é que depois do último dia de festa, no dia seguinte, aquelas alegrias que todos ali vivenciavam, no dia seguinte cessariam. Porque aquela felicidade era efêmera. Como é a felicidade relativa que vivenciamos no dia a dia. Mas, se alguém quisesse ter a felicidade plena, que bebesse na sua fonte. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora vamos voltar para aquilo que nós estávamos exercitando a imaginação. Imagina aquele homem na conferência de psicologia. Ele pega o microfone e diz: meus amigos, eu tenho uma cura para toda e qualquer doença. Aquele que me seguir o que eu vou ensinar, o que eu tenho ensinado, não terá nenhuma doença, não terá nenhum problema. Viverá feliz. Sentirá o maior prazer e satisfação de que já tenha vivenciado. E para sempre. Jesus é a personificação do amor na terra. Quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por ele, quem é que nós queremos seguir, meus irmãos? Que não seja Jesus, os seus ensinamentos, os seus passos. É através da prática do bem, do amor, que alcançaremos essa saúde plena que Joana de Ângeles vai trabalhar em seu texto. É difícil acreditar no mundo que vivemos diante de tantas dificuldades, de tantas maldades, de tantas mazelas. Acreditar que um dia o reino de Jesus será na terra. Mas isso depende de cada um. Muitas vezes nos desanimamos diante dos sofrimentos que passamos, dos obstáculos, seja de qualquer aspecto. É difícil para nós, até mesmo quando erramos, conseguirmos reverter as situações. Porque erramos ainda. Somos imperfeitos. Não é só o mal externo que nos fere. O mal que existe dentro de nós também, que fruto ainda dessa imperfeição de não conseguirmos controlar nossas paixões, de não termos alcançado ainda a autoconscientização, de conseguirmos controlar os nossos impulsos ainda inferiores, também nos dói. Nós também sentimos os sentimentos de culpa. É difícil acreditar que sejamos capazes de virar essa página. Mas é possível sim. É possível. E com Jesus, quando ele traz para si a responsabilidade, diz: aquele que tiver sede, beba na minha fonte.
e do seu interior rios de águas vivas fluirão. É a felicidade plena. O reino de Jesus, a felicidade ainda pode não ser desse mundo, mas o reino dos céus, como Jesus ensina, está dentro de nós. A busca por esse bem-estar depende da nossa reforma íntima, do esforço que fazemos de controlar nossas paixões. E aí, como exemplo, eu trago mais uma tela da passagem de Lucas 7, 36 a 50. Essa cena é a cena da mulher pecadora que vai ao encontro de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Simão, o fariseu, convida Jesus para jantar em sua casa. E Jesus vai. Chegando lá, durante o jantar, adentra uma mulher com um vidro de alabastro, com um unguento muito especial, raro da época. E ela começa a lavar os pés de Jesus com esse unguento. A sua emoção é tanta que as lágrimas começam a lavar também os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Todos ficaram atônitos e assustados diante da cena. Simão só pensa. Jesus, com a sua capacidade de espírito puro, pergunta a Simão. Simão, porque percebe os seus pensamentos. Simão, sim, Senhor, diga. Haviam 2 devedores. Deviam muito a uma agiota. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. O credor, Simão, perdoou os 2 devedores. Quero te perguntar uma coisa. Sim, Senhor, diga. Qual credor mais amará, aliás, qual devedor mais amará o credor? Creio, Senhor, que aquele que devia mais. Pois bem, Simão, cheguei à sua casa e olha, você não me lavaste os pés. Não me destes um beijo, Simão. Ou seja, Simão não recebeu Jesus, meus amigos, conforme a lei mosaica da época, como um anfitrião recebe suas visitas, deveria receber. Quando alguém chega em sua casa, como é que você recebe uma visita? Uma visita querida, então, ainda mais a representação de Jesus naquele momento, sendo intitulado como o Rabi, você recebe com toda a pompa. E aí eu me lembro de uma história que um grande amigo meu me convidou para ir na casa visitá-lo, né? Ele nessa época ele estava morando aqui no Rio de Janeiro e nós fomos à casa dele. Aliás, fomos à casa em que ele estava morando, na casa de uma tia dele. Chegando lá, foi muito estranho como ela nos recebeu. Porque ela pediu para que, antes de adentrarmos a casa, tirássemos o sapato e ela iria lavar os nossos pés. E assim, eu jovem ainda, fiquei assustado e olhando para ele falando, não, isso é... Depois ele me explicou que era da tradição religiosa dela, da religião que ela praticava, que ela precisava receber a todos assim. Ela não nos conhecia. Mas eu tive um detalhe que me chamou a atenção, porque ela fez isso com um ar de um certo aborrecimento, como se aquilo fosse apenas um ritual, uma obrigação. Veja, Simão nem por obrigação
fez isso com Jesus. E Jesus o adverte: Simão, cheguei em sua casa, nem lavaste os meus pés, nem me deste um beijo. Esta mulher lava os meus pés com as suas lágrimas de arrependimento. Então ele vira para ela, aquela mulher que sofrera preconceitos por ser uma mulher pecadora, diz a ela que os pecados dela estavam resgatados. É claro, meus amigos, que a gente sabe, como espírito, que não estamos isentos da lei de causa e efeito, e Jesus não iria fazer isso, ferir a lei divina. Mas o ato dela de arrependimento da vida que levava, de ir ao encontro de Jesus, jogar aos seus pés, pedindo perdão, porque ali, para ela, estava o representante de Deus na terra. Ela então vai, e Jesus diz a ela que é a fé dela é que salvou ela. Quantas curas Jesus não promoveu, dizendo que sua fé te curou. Será que temos fé o suficiente para crer que o planeta Terra irá se modificar e será para melhor? Será que temos fé em Deus o suficiente para modificarmos, através da ação, o mundo de amanhã? Para garantirmos uma vida futura melhor para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que virão? E como amenizar esses males? Através, meus irmãos, do amor, da prática do amor, do arrepender-nos dos nossos males, como esta pecadora o fez. Confessar para Jesus, para Deus, que queremos nos modificar verdadeiramente. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que é preciso querermos, sabermos e amarmos, os 3 pilares para essa modificação. Eu quero me modificar como ela, a pecadora, o quis. E ela sabia que Jesus poderia fazer isso. Ela tinha um conhecimento. Ela teve a fé e ela amou e demonstrou este amor. Será que nós estamos demonstrando amor o suficiente a Jesus? Leon Denis diz, olha, amar é o segredo da felicidade. O amor salvará o mundo. Joana de Ângeles, no seu texto, ela faz o desenvolvimento do seu texto afirmando que a partir do momento que desenvolvemos esse sentimento do amor, o nosso organismo se modifica. A nossa imunidade se fortalece contra qualquer doença. Por isso que Jesus diz que aquele que beber na sua fonte, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, fluirão felicidade. É claro, meus amigos, que ninguém vai se tornar perfeito quando sair do isolamento social. Ninguém vai se tornar perfeito da noite para o dia, ou depois de uma quarentena. E Leon Denis diz que mesmo que não façamos o esforço necessário, as expressões diversas de amor são os ensaios para esse amor completo.
o amor materno, o amor fraterno, o amor pelo trabalho, o amor pela nação. Chegaremos um dia a ter amor à humanidade. E aí, sim, viveremos num mundo muito melhor do que temos vivido até agora. Porque faremos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. E ninguém deseja o mal para si. Ninguém. Então é com Jesus, através da prática do bem, que alcançaremos verdadeiramente esse mundo ditoso que um dia, como Jesus afirma, meu reino ainda não é deste mundo. Um dia alcançaremos. Para caminharmos para o nosso final, eu venho trazer aqui uma passagem de uma das cartas de Paulo a Timóteo. Veja, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de medo. Não entremos em pânico. Porque quando cremos na vida futura, quando cremos na imortalidade da alma, que o que estamos vivenciando aqui na Terra é apenas uma passagem, não ficaremos com medo, não teremos temor, não teremos pânico, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes em dizer com clareza que segue Jesus, que coloque em prática os seus ensinamentos. Porque muitas vezes, encontramos no caminho, por vergonha, as pessoas não gostam de falar de Jesus. A gente encontra, meus amigos, infelizmente, nas classes sociais mais favorecidas, mais ainda. E isso não é de agora. Quando a gente vai ler os romances de Emmanuel, em que ele relata a sociedade romana, o Império Romano, nos primeiros anos do cristianismo, havia um preconceito muito forte da nobreza, do patriciado romano, patriciato romano, de ter contato que sequer com a crença do Cristo. Não é diferente no nosso tempo, não. Ainda encontramos pessoas que sentem vergonha de testemunhar em nome do Senhor. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E o que é participar das aflições do Evangelho? É trabalhar pela boa nova. É trabalhar pelo bem deste mundo, para que esses males, essas mazelas, sejam amenizadas. Veja, nós não vamos conseguir resolver tudo. Não ainda, não agora. Mas vamos ser capazes de amenizar esses males e sermos felizes o suficiente, dentro do possível, na Terra. Mas não essa felicidade efêmera e material, como Jesus fala lá no finalzinho da festa do tabernáculo. A festa ia acabar. Todos iam ir para casa. E depois? A festa, meus irmãos, sempre acaba.
Mas essa fonte, que é o Cristo, ela é inesgotável. Meus amigos, para a gente poder encerrar, eu vou convidar o querido Arthur Fernandes para nos apresentar uma música no violino além do arco-íris. Pois além do arco-íris sempre há esperança de um mundo melhor. Que Jesus abençoe a todos nós e que nesse momento de prece íntima, acompanhando o nosso querido Arthur Fernandes, que veio nos ajudar na exposição de hoje, no estudo de hoje, a nosso convite, reflita, mentalize Jesus, que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, muita paz e muita luz. Que assim seja.